Olá, dou-vos as boas-vindas a Luz Extra, um podcast da agência Lusa. O meu nome é António Pereira Neves. As ruas das cidades norte-americanas deixaram de ser seguras para imigrantes. A administração norte-americana tinha prometido ir atrás de todos os ilegais, de todos os alegados criminosos que tinham entrado no país, atravessando ilegalmente a fronteira. Hoje, há homens de camuflado, caras tapadas com máscaras, capacetes de combate e armas automáticas empunhadas a abordar pessoas na rua, nos seus carros, em bombas de gasolina, crianças usadas como isco para prender os pais e um inverno muito quente nos Estados Unidos, de que vamos falar com a correspondente da agência Lusa em Nova Iorque, Marta Moreira. Bem-vinda, Marta. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Esta operação de caça aos imigrantes ilegais já fez 2 mortos, ironicamente 2 cidadãos norte-americanos baleados por agentes federais. Donald Trump está a cumprir o que prometeu aos seus apoiantes? Sabemos quantos alegados criminosos é que já foram capturados e qual é o alcance e o impacto desta ação? O cumprimento destas promessas depende também do ponto que estamos a analisar. Sim, ele está a deportar imensos imigrantes ilegais. Se são criminosos, os números já mostram outra realidade. Tivemos uma atualização dos números muito recentemente da parte do Departamento de Segurança Interna, que detém a tutela deste Serviço de Imigração e Alfândega, que é o tão conhecido ICE. Esses números são das deportações e mostram que o primeiro ano deste segundo mandato de Donald Trump, ou seja, de 20 de janeiro de 2025 até à semana passada, cerca de 3 milhões de imigrantes ilegais saíram dos Estados Unidos. Isto inclui cerca de 2,2 milhões que saíram por autodeportação, ou seja, sem a intervenção de um agente do Estado, e mais de 670 mil imigrantes que foram efetivamente deportados por agentes. Vemos aqui uma grande maioria de imigrantes que saiu de forma voluntária, digamos assim. Isto acontece porque muita gente teme ou tem vergonha até de passar por este tipo de rusgas, ou seja, teme ser abordado nas ruas de um momento para o outro, à saída de casa, à saída dos trabalhos, à porta das escolas e serem enviados para centros de detenção muito longe de onde vivem e não terem sequer aqui a oportunidade de falar com a própria família. Aliás, muitos imigrantes portugueses, muitos deles dos Açores, optaram por esta via, pelas chamadas autodeportações, para poderem sair do país de forma organizada e assim conseguirem fechar aqui um ciclo com alguma dignidade, digamos assim. Muitas famílias esperaram que o anterior ano letivo terminasse para que os filhos não deixassem as aulas, a escola, de um momento para o outro e só depois é que regressaram ao seu país de origem. Eu recordo também que em maio do ano passado, Donald Trump assinou aqui uma ordem executiva que permitia que os imigrantes indocumentados voassem de forma gratuita para fora dos Estados Unidos, além de lhes dar $1.000 se eles deixassem o país de forma voluntária. Por isso, muitos imigrantes, com medo até de passar por estas rusgas, aproveitaram esses voos grátis. Mas isto são os números das deportações. Já em relação às detenções, foi batido aqui o novo recorde do ICE. O ICE ultrapassou as 70 mil pessoas sob custódia, pela primeira vez desde que esta agência foi criada. São cerca de 73 mil pessoas que estão detidas neste momento. Estamos a falar de um aumento de 75% em apenas um ano. Mas deixa-me dizer-te que, embora o governo insista que está a prender criminosos violentos, o que é certo é que quase 43% das pessoas que estão detidas neste momento pelo ICE não têm qualquer condenação ou acusação, isto segundo dados públicos do ICE. Por isso, esta promessa, esta ideia de que o governo só iria deportar os criminosos ou os piores dos piores, como Donald Trump dizia, não se está a materializar. Estão a ser detidas e deportadas pessoas que não tinham antecedentes criminais, estão a ser, como dizias, crianças estão a ser usadas como isco, ou seja, a promessa não se está a concretizar da forma que foi feita e isso então tem gerado muita contestação aqui nas ruas. Estes esquadrões incluem agentes de vários organismos federais, mas há uma que se destaca, como referiste, a ICE, Immigration and Customs Enforcement, centrada nos migrantes e nas alfândegas. Explica-nos que organismo é este e como é que recebeu, com a administração Trump, um aumento assinalável de orçamento e de meios.
Bem, o ICE foi criado em 2002, como parte da Lei de Segurança Interna e também em resposta aos ataques terroristas, de 11 de setembro de 2001. Essa legislação, na altura, criou o Departamento de Segurança Interna, esta agência que tem a tutela do ICE, e o ICE foi então colocada como uma das agências desse departamento. Só que desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, vimos-lo a expandir significativamente o ICE, quer em orçamento, quer em nível de atuação, quer em número de agentes. Sabemos que Trump foi eleito então com esta promessa de fazer a maior deportação da história americana e deixou o ICE na liderança dessa tarefa. Neste momento temos o ICE a aplicar leis de imigração, a conduzir investigações sobre imigrantes ilegais e também tem aqui um papel na remoção desses imigrantes do país. Convém frisar que os poderes do ICE são diferentes dos poderes da polícia local. Os agentes podem parar uma pessoa e detê-la se tiverem suspeitas de que ela está aqui nos Estados Unidos de forma ilegal. Temos visto pessoas a serem detidas por causa do sotaque, por exemplo. Isto tem gerado muita controvérsia. O sotaque tem sido o fator para os agentes decidirem se param ou não, se abordam ou não aquela pessoa. Isto é muito significativo num país com tanta diversidade e com tantos sotaques, enfim. No entanto, até há bem pouco tempo, os agentes do ICE só tinham permissão para entrar numa casa ou num espaço privado com um mandado judicial assinado. Contudo, foi divulgado um memorando interno do ICE este mês que diz que os agentes de imigração têm poderes para entrar em residências sem mandado judicial. Não está claro se esta diretiva tem sido aplicada na prática, mas tem gerado aqui muita contestação da parte dos defensores dos imigrantes. Já em relação ao recrutamento, é claro que para responder aos elevados números de deportações, o ICE teve de reforçar e de agilizar a contratação de agentes. Ora, segundo vários especialistas, isso levou a que os padrões de contratação e de formação fossem reduzidos para facilitar esta contratação em massa. O Departamento de Segurança Interna anunciou recentemente que contratou mais de 12 mil agentes e oficiais do ICE em apenas 4 meses, mas temos visto várias reportagens recentemente que mostram várias falhas nesse processo de seleção. Por exemplo, vários recrutas foram selecionados para o treino sem sequer terem passado pelo processo de seleção. O que é que isto resultou? Em recrutas que não passaram nos testes de droga, recrutas com antecedentes criminais ou que não sequer atendiam aos requisitos físicos ou académicos para pertencer ao ICE. Posteriormente, eles acabaram por ser dispensados, mas para termos aqui uma noção sobre o nível de redução de critérios, sabemos que o ICE reduziu os treinos de 13 para 6 semanas, retirou também o limite máximo de idades para se concorrer, ou seja, o limite era de 40 anos e agora não há limite, eliminou também a exigência de um diploma universitário e ofereceu um bónus de contratação de $50.000. Tudo isto levou a que mais de 220 mil pessoas se inscrevessem para as 10 mil vagas que foram abertas, isto segundo dados do ICE de dezembro. E para pagar tudo isto é preciso naturalmente um aumento no orçamento e foi precisamente isso que os republicanos conseguiram aprovar no ano passado no Congresso, através da tão famosa One Big Beautiful Bill. O ICE passou assim a ser a agência de aplicação da lei com o maior financiamento do país. Foram destinados 190 mil milhões de dólares para o Departamento de Segurança Interna ao longo de 4 anos, incluindo 75 mil milhões de dólares só para o ICE, isto segundo documentos que foram consultados pelo New York Times. Na ocasião, os democratas alertaram que esse dinheiro iria permitir que o ICE atuasse sem controlo, mas não conseguiram fazer nada para travar essa aprovação no Congresso. Agora, uma verba que deveria estar a ser utilizada para localizar e deportar criminosos violentos está a ser usada para deportar imigrantes sem antecedentes criminais e até levou a que 2 cidadãos norte-americanos fossem mortos por estes agentes de imigração em Minneapolis. Tudo isto tem gerado muita polémica, como sabemos, e os democratas estão agora a tentar restringir esse orçamento do ICE. Sozinhos os democratas do Senado não têm os votos necessários, mas esperam aqui contar
com o apoio de alguns republicanos mais moderados e assim conseguir travar estas ações do ICE. Há uma grande animosidade contra estes agentes, que são no fundo agentes de autoridade. Têm sido também eles praticamente perseguidos nos hotéis onde se instalam, os seus nomes foram divulgados na internet e há até apelos nas redes sociais, apelos diretos à violência contra agentes do ICE. Como é que está este debate nos Estados Unidos? Admite-se que os métodos que estão a usar são exagerados, são abusivos? Bem, depende também de com quem falamos sobre este assunto. Há aqui uma base do MAGA que está a defender de forma incondicional a atuação do ICE e temos depois a base mais democrata e progressista a condenar completamente, mas como um todo as reações dificilmente poderiam ser mais negativas neste momento em relação à atuação do ICE. As sondagens mostram isso mesmo. Uma sondagem do New York Times divulgada na passada sexta-feira, ainda antes da morte de Alex Pretty, já mostrava que 61% dos eleitores consideravam que as táticas do ICE foram longe demais. Isso incluía 9 em cada 10 democratas, 7 em cada 10 independentes e aproximadamente 2 em cada 10 republicanos. Apenas 26% dos eleitores, no geral, disseram que as táticas do ICE eram adequadas e 11% disseram que não foram ainda longe demais, ou seja, que ainda podem ir mais longe. Mas deixa-me também dizer-te que aqui a imprensa tem tido um papel muito importante nos desenvolvimentos dos últimos dias, especialmente em fazer uma rápida análise pormenorizada dos vídeos que mostram a morte de René Good e Alex Pretty. Eles foram mortos este mês por agentes de imigração em Minneapolis. E, consequentemente, aqui a imprensa conseguiu, de alguma forma, desmantelar a narrativa do governo Donald Trump de que estes dois norte-americanos tiveram culpa ou tentaram de alguma forma atacar os agentes do ICE. Desde então aqui a opinião pública virou-se maioritariamente contra a postura do governo. O facto de o governo Donald Trump ter-se apressado a classificar estes dois cidadãos norte-americanos como terroristas domésticos ainda antes de qualquer investigação ter sido lançada foi algo que caiu muito mal junto da opinião pública. Os democratas também se mostraram chocados aqui com a atuação do governo. Os políticos têm-se mostrado chocados e têm mesmo exigido a saída do ICE de Minneapolis e também têm pedido a destituição, o impeachment de Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna. Curiosamente, vários republicanos também vieram a público condenar a morte de Alex Pretty, especialmente desta última morte, e tivemos até um republicano a desistir da corrida para governador do Minnesota, precisamente pela forma como o seu partido tem defendido estas rusgas anti-imigração. Ele defendeu que as ações do ICE foram muito além do seu foco e estão agora a ser uma ameaça à segurança pública. Ou seja, com medo que esta impopularidade do ICE se reflita também nos boletins de voto, especialmente porque estamos em ano de eleições intercalares, muitos republicanos estão a moderar o tom e têm também criticado o ICE. Já em relação aos MAGA, a esta ala mais conservadora e mais extremista, digamos assim, e muito ligada a Donald Trump, aí é mais difícil encontrar aqui dissidentes. Tenho estado atento ao comportamento desta base, especialmente nas redes sociais. Eles continuam a defender com unhas e dentes esta atuação do ICE e a justificar esta ação violenta contra Alex Pretty e René Good. Dizem, por exemplo, que Alex Pretty era claramente um agitador, um extremista violento, e eu vi também vários vídeos a apontar que durante o governo de Barack Obama 56 pessoas morreram sob custódia do ICE e nessa altura ninguém se pronunciou. Mas até sobre esses dados convém frisar que se morreram 56 pessoas durante todo o mandato de Barack Obama, os dois mandatos, só este ano, neste primeiro ano de Donald Trump no poder, 32 pessoas morreram sob custódia do ICE. Isto foi o ano mais letal para a agência em mais de 2 décadas. Como referias, o estado do Minnesota, no nordeste dos Estados Unidos, está a ser, de certa forma, um epicentro simbólico destes protestos. E já tinha sido em 2020, quando o negro George Floyd, afro-americano, morreu às mãos da polícia e desencadeou uma onda de protestos nacional. Esta cidade volta a ser o rastilho
para um movimento que se verifica em todo o país, não é limitada a Minneapolis a contestação aos agentes. Sim, sem dúvida que Minneapolis não é a única cidade com rusgas anti-imigração e com protestos, mas saltou diretamente para o epicentro desta crise, mais recentemente com a morte de René Good e de Alex Pretty este mês. Estes assassinatos desencadearam grandes protestos, mas é certo que há aqui conflitos políticos por trás que não são de agora. Estamos a falar, por exemplo, de conflitos entre o governo de Donald Trump e os democratas do Minnesota, este estado que é liderado por Tim Walz. Ele, por sua vez, concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos ao lado de Kamala Harris, a rival de Donald Trump nas últimas eleições. Se fizermos aqui uma linha do tempo dos acontecimentos, foi na primeira semana de dezembro que o ICE lançou aqui uma grande operação na região de Minneapolis. A operação era dirigida em grande parte a pessoas com ordens de deportação, incluindo imigrantes da Somália. Esta aqui é uma população que é duramente criticada por Donald Trump publicamente. Convém frisar também que o estado do Minnesota possui a maior população somali do país, mas a grande maioria já tem cidadania norte-americana, seja por nascimento ou por naturalização. A somar a tudo isto, o Minnesota está também envolvido numa série de esquemas de fraude que supostamente desviaram milhares de milhões de dólares dos programas sociais que são financiados pelo governo federal. Ora, Donald Trump atacou as autoridades locais por causa dessa fraude e destacou que a maioria dos acusados era de ascendência de somali. Ora, aqui está uma combinação de fatores que levou o governo de Donald Trump a colocar o Minnesota e a cidade de Minneapolis nos radares do ICE. No dia 5 de janeiro, após estas acusações de fraude ganharem enorme destaque nas redes sociais, o governo de Donald Trump enviou mais 2.000 agentes do ICE para aquela região. O Departamento de Segurança Interna disse mesmo que era a maior operação da história. E 2 dias depois tivemos René Good a ser baleada mortalmente e a partir daí os protestos multiplicaram-se por todo o país, mas neste momento cerca de 3.000 agentes de imigração estão destacados em Minneapolis e este número é 5 vezes maior ao número de polícias da cidade. Por isso há aqui um número muito grande de agentes e vemos agentes de rosto tapado, fortemente armados, a deslocarem-se em veículos sem identificação e a população realmente ficou em alerta e revoltada com isto. Nos Estados Unidos existe a figura da cidade santuário, é o que se verifica, por exemplo, em Nova Iorque, cujo mayor, o presidente da Câmara democrata, o Zoran Mamdani, garantiu que iria manter esse estatuto da cidade. Como é que está a ser em outras cidades grandes norte-americanas e como é que pessoas como Zoran Mamdani e o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, também democrata, se têm aparecido como vozes de contestação a esta operação anti-imigrantes? Este estatuto de cidade-santuário é algo que os republicanos e o governo Donald Trump têm tentado abolir. Está a ser difícil porque há uma grande resistência naturalmente dos governadores e dos mayors democratas. Temos visto vários mayors e outras figuras democratas a juntarem-se a esta onda de solidariedade por Minneapolis. Têm impedido a abolição do ICE e têm garantido que usarão todas as ferramentas possíveis para evitar a entrada do ICE nas suas cidades. Zoran Mamdani, como dizias, foi uma dessas pessoas. Temos também visto o próprio mayor de Minneapolis, Jacob Frey, a ganhar destaque nas últimas semanas a nível nacional. Ele tem tido uma postura muito combativa contra o ICE e contra Donald Trump. Frey tem argumentado que Minneapolis era uma cidade segura e com índices de criminalidade em queda, até que o ICE chegou à cidade. E tem apelado a outros meios para que se unam e não permitam que o ICE seja destacado em peso para as suas cidades. Ou seja, os meios democratas têm se unido e têm tentado mostrar a Donald Trump que, se for esse o caso, se tentarem entrar com o ICE de forma repressiva nas suas cidades, isso vai ter consequências políticas para Donald Trump e claramente está a haver aqui um repensar na forma como toda esta ação tem sido levada a cabo, porque estamos, como eu dizia, em ano de eleições intercalares. É um ano que será decisivo para Donald Trump, irá ser decisivo para a forma como ele irá governar os anos que faltam.
E é de recordar também que se os democratas conseguirem o controlo da Câmara dos Representantes e do Senado, pode dar aqui abertura para que se inicie um novo processo de impeachment contra Donald Trump. Por isso, há aqui uma tentativa de recuar e de acalmar, mas Donald Trump já deixou bem claro que não vai desistir da sua ideia de deportar os imigrantes ilegais, mas claramente irá tentar aqui acalmar os ânimos e tentar, de alguma forma, negociar com os democratas. Exato, porque as reações negativas surgem dos democratas, naturalmente, mas também de alguns republicanos. Que impacto real é que estão a ter no partido e o que é que tudo isto poderá impactar nas eleições intercalares de novembro deste ano? Trump pode perder apoio por causa disto que está a fazer? Eu penso que sim. Não há dúvidas que a imigração descontrolada na era de Joe Biden ajudou Donald Trump a regressar à Casa Branca. Agora, pode ter o efeito contrário para os republicanos que concorrerem nas intercalares. Embora poucos republicanos estejam dispostos a romper completamente e publicamente com o presidente, temos registado aqui um aumento nas críticas à atuação do ICE. Apesar da economia e do elevado custo de vida ainda ser o principal motor para os eleitores, é o tema que efetivamente mais preocupa os eleitores, o que é certo é que tem sido a imigração a levar as pessoas à rua, a motivar os protestos em todo o país. Ainda faltam vários meses para as eleições intercalares, mas se este ritmo de protestos e de atuação do ICE continuar, isto terá certamente reflexo nos boletins de voto, e os dois partidos sabem isso e estão a tentar jogar com tudo isto. Historicamente, o partido no controle da Casa Branca perde terreno no Congresso durante as eleições intercalares, ou seja, a história e as sondagens mostram-se aqui desfavoráveis a Donald Trump e a imigração pode efetivamente ser um fator determinante aqui na hora de votar. O chamado o czar das fronteiras, Tom Homan, nomeado por Donald Trump, disse esta semana que o objetivo da administração é a lei e a ordem. O que é que isto significa? A administração prestou atenção aos protestos ou continua apostada só em mostrar serviço, sejam quais forem as consequências? Eu acho que prestou atenção e esta troca que tivemos aqui de homens fortes da fronteira foi um sinal disso. Eu recordo que a morte de Alex Pretty levou aqui a uma troca de cargos. Saiu de Minneapolis o comandante da patrulha de fronteira, Gregory Bovino, ele que era aqui uma figura muito polémica na forma de atuar, e entrou o chamado czar da fronteira, Tom Homan. Homan, ele planeia uma redução gradual da presença de agentes federais em Minnesota. Ele disse que está a trabalhar num plano de retirada. Há aqui uma aparente tentativa de acalmar os ânimos. Temos visto declarações públicas nesse sentido, mas acho que ainda é um bocadinho cedo para tentarmos saber qual será o papel deste czar da fronteira aqui. Os republicanos e Donald Trump perceberam que alguma coisa tem de ser feita. Aliás, Kristi Noem, ela que é secretária de Segurança Interna, tem tido aqui o seu lugar numa corda bamba, digamos assim. Há aqui muitas exigências para que ela deixe o cargo, ou seja, destituída do cargo. Pode ser a grande baixa do governo Donald Trump neste ano, e por isso há aqui muita pressão a vir de todos os lados e há aqui uma tentativa de acalmar os ânimos, mas como eu digo, Donald Trump não vai recuar nesta sua promessa de tirar os imigrantes ilegais do país, e por isso temos vários protestos ainda agendados pelo país, ou seja, este aparente recuo do governo Donald Trump não está ainda a ser visto como um passo certo pelos eleitores, uma vez que estão ainda vários protestos agendados por todo o país pelos próximos dias. Exato, e mantém-se a hostilidade contra este tipo de ações. Relativamente a estas mortes de Renee Good e Alex Pretty, um dos argumentos usados, enfim, por quem está do lado de Donald Trump e da administração, é que, de alguma forma, foram pessoas que estavam a impedir a atuação do que são, de facto, agentes da autoridade, goste-se ou não da autoridade que lhes foi conferida. Esse debate existe, é porque, como disseste, há mais protestos convocados. Com que atitude é que as pessoas vão para a rua protestar? Querem impedir a atuação dos agentes ou simplesmente manifestar o seu descontentamento?
Estas pessoas que morreram, René Good e Alex Pretty, eles tinham já um histórico de um papel muito interventivo nestas ações do ICE. Integravam grupos vigilantes, ou seja, pessoas que tentavam, por exemplo, a René Good, ela tentava alertar os seus vizinhos e aquela comunidade, se os agentes do ICE se estivessem a aproximar, eram pessoas que realmente tinham um papel de tentar proteger a comunidade imigrante. Não eram simples manifestantes, tinham um papel mais ativo e isso é um argumento que tem sido usado pela ala mais defensora de Donald Trump, ou seja, que eles estão a tentar impedir as ações do ICE. Ora, a outra parcela da população defende que eles estão apenas de forma ordeira e pacífica a tentar protestar contra esta atuação do ICE, ou seja, temos aqui um confronto de manifestações, mas as pessoas que vão para as ruas nestes protestos, elas pedem justiça pela forma como estas duas pessoas foram mortas na rua. Alex Pretty estava dominado no chão quando foi assassinado. Claramente não tinha empunhado uma arma como o governo quis dizer logo numa primeira fase. As imagens de vários ângulos desmontaram rapidamente essa tese. Isso gerou muita revolta porque as pessoas perceberam que o governo tentou entranhar uma teoria e uma retórica e uma narrativa que depois facilmente foi rebatida pelas imagens e mostraram Alex Pretty a tentar levantar uma mulher que tinha sido empurrada para o chão e a tentar ter aqui uma posição de auxílio e acabou então morto com vários tiros à queima-roupa, sem que tivesse feito algo para o justificar. E além disso, tivemos também a questão da arma. Os agentes rapidamente disseram que Alex Pretty foi com uma arma com o intuito de fazer mal aos agentes, mas a lei do Minnesota é uma lei que Alex Pretty tinha a licença de porte de arma e a lei do Minnesota não proíbe uma pessoa de levar armas para protestos ou proíbe sequer ele mostrar a arma. Ou seja, os republicanos que são tão defensores da emenda da Constituição que prevê o uso da arma, agora estão a usar isso como um fator que justificou a morte de Alex Pretty. Ou seja, há aqui muitos fatores que têm levado as pessoas à rua, mas as pessoas neste momento querem justiça e exigem mesmo a abolição do ICE. Estão cansados de ver norte-americanos e também imigrantes a serem levados, a serem mortos nestas ações de repressão e espera-se então que isto continue pelos próximos dias. A intensidade poderá reduzir, mas se não houver uma maior contenção da parte do governo, isto poderá efetivamente ter repercussão nas eleições intercalares agendadas para novembro deste ano. Marta, tu estás baseada em Nova Iorque, és tu própria uma imigrante. Pergunto-te do teu convívio diário nessa cidade que concentra gente com tantas origens, o que é que as pessoas sentem? Sentem medo? As pessoas que são imigrantes? Sentes isso? Sinto, as pessoas estão com medo, as pessoas evitam fazer publicações nas redes sociais porque têm medo de irem ao país de origem e ao regressar terem o seu telemóvel verificado nos controlos de imigração aqui nos aeroportos, porque multiplicam-se histórias de pessoas que acabaram vetadas de entrar aqui no país por causa do seu histórico no telefone. As pessoas têm medo de participar em manifestações, os imigrantes têm medo de se manifestar e serem de alguma forma acusados de algo que lhes retira o visto. Nem estou a falar de imigrantes ilegais, estou a falar de pessoas que estão aqui com os seus vistos de trabalho, até pessoas com green card que têm receio neste momento de expor a sua opinião e isso acabar por revogar os seus títulos válidos para a presença aqui no país. Eu estive recentemente num protesto junto à Trump Tower, um protesto que assinalava um ano de mandato de Donald Trump, e estavam lá portugueses de rosto tapado, com receio, diziam que estavam ali bem escondidinhos, com receio de se aproximarem da área que tinha polícias, porque
tinham medo de serem de alguma forma identificados e perdessem a sua autorização de estar no país. Quiseram na mesma estar ali a protestar, mas bem recuados, com medo então de um possível contacto com os agentes. Por isso há medo, as pessoas, os imigrantes especialmente, estão com receio. Os imigrantes ilegais, por exemplo, ali, portugueses ali na região de New Jersey, evitam sair às ruas sempre que se fala que podem estar agentes do ICE a circular. Por isso há aqui realmente uma sensação, digamos que intimidatória nas ruas, incluindo em cidades santuário, como são estas que eu acabei de referir. Marta, muito obrigado, bom trabalho e até uma Obrigada, próxima. até à próxima. Uma produção da Agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.